Eu queria conversar agora sobre a apresentação do TCC e aí eu pensei em dividir essa aula em dois, né? Porque a gente podia falar da apresentação pessoal e também, né, da apresentação do TCC. E aí, começando a falar sobre a apresentação pessoal, eu acho assim, ó, como é que a gente deveria, como é que deveria, né, ser a nossa aparência no dia da apresentação, considerando que a gente vai fazer uma, que a gente vai ter um evento, né, um evento público de arguição perante uma banca, né, onde tu vai apresentar o teu TCC no PDF, no PowerPoint, para uma série de, sei lá, de 2 a 4 professores e que talvez tenha até uma audiência, né, teus colegas e familiares assistindo. Bom, eu vou colocar a minha opinião e acho que vou fazer até uma pequena digressão a respeito desse assunto para mostrar onde é que eu quero chegar, tá? Eu acho, opinião pessoal, tá? Que a gente não deveria julgar as pessoas pela aparência. Eu acho que a gente deveria ser livre para se vestir da forma que a gente quisesse, né? E que a gente pudesse, né, escolher qual é a cor do cabelo, da roupa e etc e tudo mais. Só que assim, eu mesma não consigo, mesmo me achando liberal nesse sentido, eu não consigo deixar de sentir algum desconforto quando alguns limites são ultrapassados. E é sobre isso que eu queria falar, assim. E acho que para isso vai ser legal contar um caso bem rapidinho, né, de um dos alunos mais brilhantes que eu já tive no curso de design e que foi apresentar o TCC de bermuda e chinelo. E foi assim visível quando ele entrou no auditório a reação dos professores que estavam na banca, porque todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia que ele era muito talentoso e muito inteligente. Mas mesmo assim, foi um choque chegar naquele momento solene de bermuda e chinelo, né? Então, eu acho que isso é uma forma, assim, é um gancho, né, para a gente pensar em como a gente tem algumas expectativas em relação à adesão a certos códigos, né, a certos códigos que não estão, às vezes, não estão combinados, mas que a gente sabe que quando eles são quebrados, quando essas expectativas são quebradas, a gente reage de forma negativa, né? Naquela ocasião, eu me lembro que eu precisei, como várias outras eu preciso fazer, um esforço consciente e calma. É para avaliar o TCC, não é para avaliar a forma com que o menino está vestido. E essas expectativas que a gente tem em relação ao outro, né, ao comportamento do outro e a adesão a esses códigos é uma das coisas que permite que a gente conviva em sociedade, né, que a gente conviva harmoniosamente ou pacificamente em sociedade. E quando a gente quebra esses códigos e desobedece de forma proposital, que eu não sei se foi o que ele fez naquele dia, né? Isso é uma forma de questionar esses códigos e é uma forma também de alterá-los. Eu acho que isso é estimulante intelectualmente. Eu acho importante a gente lembrar que esses códigos, essas tradições, elas podem ser questionados. E se isso provoca um desconforto em quem não está aderindo, eu acho que isso é mais importante ainda. Porque a gente, se for pensar até alguns anos atrás, a gente precisava usar espartilhos e cintas e coisas que eram absurdamente desconfortáveis. A gente só consegue hoje ter uma blusinha assim soltinha porque algumas pessoas decidiram voluntariamente, deliberadamente, a quebrar esses códigos. E assim, eu me lembro também que no dia daquela banca estava muito quente. O verão aqui em Porto Alegre, de onde eu estou falando, é absurdamente úmido. A gente se sente mesmo dentro de um forno. Para nós que estávamos todo dia dentro do ar-condicionado e que a gente vai e volta de carro, não é difícil andar de sapato e calça no verão. Mas eu não sei se ele não estava vindo de ônibus ou de bicicleta, enfim. Pode ser que para ele estar vestido da forma que a gente esperava fosse uma coisa que estava provocando desconforto. E aí vem o porém.
que é o seguinte, eu acho que de tudo isso a gente precisa ponderar que se o dia da banca é a ocasião mais adequada para tu fazer esse questionamento. Porque a banca, eu acho uma imagem bem precisa, assim, para descrever o que acontece. A banca é um júri onde tu vai sem advogado de defesa. Então, tu não, tu não tem para onde recorrer se esse desconforto que tu provoca na banca for se refletir na tua nota. Tu não tem como fazer essa argumentação, o teu orientador não pode fazer essa argumentação. E a gente já viu, né, em eventos recentes aqui no nosso país o que acontece quando um juiz acha que está acima de tudo e todos, né? Enfim, se a tua personalidade ela é naturalmente inquisitiva, se tu busca quebrar esses códigos e questionar a aderência a eles, eu acho que a decisão se justifica. Assim, no caso da banca, o máximo que vai acontecer é um protesto verbal, é uma careta de desaprovação. Talvez você receba um parecer meio azedo com alguns comentários, né, sobre a forma como tu estava vestido e talvez notas mais baixas, né? Mais baixas do que tu estaria se tivesse ido de sapato, de terno, de calça ou de saia. Então, eu só tô colocando isso para alertar que esse risco existe, né? Mas que, enfim, né, a decisão é sua. Eu acho que você não deveria ser julgado por causa disso, mas, né, não sei se a tua banca pensa do mesmo jeito. Meu nome é Amélia, estou entre o sétimo e o oitavo semestre. Eu sou do bacharelado em tradução inglês aqui da URGS. É algo meio que desafiador e eu não sei o que esperar. Estou meio ansiosa. É algo que é novo para mim. Eu não tenho, eu ainda não perguntei para pessoas que já fizeram TCC. Eu não faço ideia de como seria uma banca do TCC, mas sobre se preparar para uma apresentação. Quando a gente se prepara antes, aquilo nos dá mais segurança daquilo que a gente vai discursar, falar, enfim. E para a gente passar essa credibilidade, essa confiança, é totalmente importante. Agora a parte mais simples, né, que é a apresentação do relatório, que não envolve polêmica, tá? É um assunto bem mais fácil e que, assim, para mim, como do ponto de vista de quem já foi banca diversas vezes, de quem já orientou um monte de trabalhos, também é uma questão de seguir uma receita de bolo, tá? E aí eu vou dar algumas sugestões, alguns passos para que tu consiga montar uma apresentação que vai ficar muito boa. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar em qual é o conteúdo da apresentação e aí depois a gente pode pensar em dicas gerais para a apresentação. Então, o que a gente tem que ter, né? O que tem que colocar nos slides da apresentação? E pensar assim, ó, que tu passou ali 1 a 2 meses, não, 1 a 2 semestres, tá? Preparando todo o relatório e agora tu precisa sintetizar tudo isso numa apresentação de 10 a 15 minutos. Só aceita que vai ficar muita coisa de fora, tá? Não vai dar para colocar tudo ali naquela apresentação. Mas aí tu tem que lembrar de uma coisa: o objetivo não é transpor o texto para os slides. A banca leu o TCC, então eles já sabem tudo que aconteceu, tá? O teu objetivo agora é só contar uma história,
É só contar a história da pesquisa. Eu acho que isso pode ser o teu objetivo com a apresentação. Então, tu pode pensar que tu vai ter um início, o meio, o clímax, né, que é quando tu vai apresentar os teus resultados, e depois tu vai ter o final, que vão ser as tuas conclusões. Tá, antes de começar, tu já deveria ter ido atrás do documento que normatiza o TCC dentro do teu centro, faculdade, unidade, o que quer que seja, tá? Provavelmente esse documento existe, tá? Provavelmente ele tá normalizado, tá normatizado. E nesse documento, todos os conteúdos da apresentação devem estar descritos. Então, consulta esse documento antes, tá? Que aí tu vai encontrar o que é obrigatório na apresentação. Se você não achar, pede para o orientador. Pede para ele olhar a tua apresentação, dá ali para ele uns 3 ou 4 dias de antecedência, só para ele ver se não está faltando nada, para ele ver se tá adequada a quantidade de texto, de slides e tudo mais, tá certo? Tu pode pedir para ele revisar isso. Bom, uma coisa assim, no primeiro slide, na apresentação, coloca o título, coloca o teu nome, pode ser que a banca tenha membros externos ou professores que tu não conhece, então coloca o teu nome, coloca o nome do teu orientador. E nos casos de cursos como o design da URGS, que tem TCC 1 e 2, também, né, ajuda colocando qual dos 2 semestres que tu tá. E tu pode, nesse mesmo slide de apresentação, já começar a contextualizar e explicar sobre o teu tema. E aí tu já vai contando a história dele, começando pela introdução. Eu acho que não precisa ter um slide assim, introdução, objetivos. Tu pode ir contando a história. Lembra que a banca já leu o trabalho, tá? Porque se tu pensa assim em contar uma história, tu pode passar da introdução direto para a referência bibliográfica, para o referencial teórico, porque aí tu vai aprofundar a contextualização, vai chamar de repente algum conceito, algum autor, alguma coisa interessante que tu leu em algum livro, algum dado que tu encontrou nessas tuas pesquisas que vão ajudar a formar uma ideia geral a respeito daquele teu tema. Não precisa seguir a ordem do relatório, né? Então, segue a ordem da narrativa, segue a ordem da história. Então, depois que tu fizer essa contextualização, que tu apresentar o tema de forma bem completa, tu pode declarar os teus objetivos, o teu objetivo geral e declarar a tua questão de pesquisa, porque aí eles vão fazer sentido até para quem está ouvindo a tua apresentação e não leu o TCC. E aí tu já pode começar a construir uma transição bem suave para a tua metodologia, dizendo, minha questão de pesquisa é essa e a forma como eu vou respondê-la está aqui nos meus objetivos específicos que vão ser traduzidos na metodologia. E aí da metodologia é muito simples, né? Tu passar para os resultados e para as conclusões. Eu acho, tá, que se tu tiver como organizar a tua apresentação para passar metade do tempo em cada uma dessas situações, é melhor. Então, tu fica metade do tempo fazendo a apresentação do tema, das justificativas, fazendo a contextualização, terminando com os objetivos e a pergunta, e a outra metade tu vai para a parte autoral, né, para a tua metodologia, para os teus resultados e para a tua conclusão. E aí, em relação às dicas, tá? Eu acho que a mais importante dessas dicas é que vocês precisam ensaiar. A apresentação do TCC, ela varia, né, de acordo com cada curso. E se tu tem ali de 10 a 15 minutos, pode ser bem fácil tu extrapolar esse tempo assim com bastante folga. Então, dá para ensaiar sozinho, dá para ensaiar pedindo para um colega, para um familiar
assistir e ver se tá claro, se tá chato, se tá monótono e tudo mais, mas é importante ensaiar. Não precisa decorar a apresentação, mas pelo menos saber o que que vai ter na sequência de cada um dos slides. A outra dica que eu queria dar para vocês, que vocês já devem ter ouvido, é não encher os slides com texto. Qual é o problema do texto, tá? Não é uma implicância com o texto, não é para dificultar a vida de vocês. É porque imagina que tu tá assistindo uma apresentação e o apresentador tá lendo os slides. Quem está assistindo está ouvindo a pessoa falar e está vendo ela ler e está vendo o texto dos slides. A gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Então, é instintivo a quem está assistindo a apresentação vai olhar para os slides e vai tentar enxergar onde é que a pessoa está lendo. E nesse esquema a gente se perde do que a pessoa está falando, porque a gente concentra a nossa atenção em outra coisa. Então, é muito ruim por causa disso, né? Quando a pessoa está lendo. E quando isso se repete por vários slides, isso acaba ficando meio monótono, né? Porque a gente já sabe o que está acontecendo. E quando quando tu está lendo os slides, tu não consegue manter contato visual com a banca, tu não consegue se mover pelo espaço, né? E a gente acaba enxergando isso como um indício de desleixo, tipo, tu não ensaiou, tu não te preparou para esse momento. E pode ser que seja uma forma de você controlar o seu nervosismo, tá? Então, tu tem bastante dificuldade de falar em público, a gente percebe, sabe? A gente nota quando a pessoa fica nervosa, a voz fica diferente, não tem muito como disfarçar. E aí, eu acho que vale a pena, né, tu pensar se é melhor tu tentar encontrar uma outra forma de contornar essa situação que não seja lendo, ou então se a única forma que tu tem, né, de controlar o teu nervosismo é essa mesmo, né?